Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Hora de empreendedorismo aqui na CBN Cuiabá, que você já colocou na agenda da vida. E para falar sobre esse assunto tão importante para a minha, para a sua, para a nossa vida, estamos recebendo mais uma vez o professor Flávio Fogel, um oferecimento do Univag. Professor, agora oficialmente bem-vindo mais uma vez para esse quadro que está ganhando cada vez mais espaço no coração aqui da nossa audiência. Obrigado, Marcela. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês nessa super quarta para mim. Super quarta, gostei, professor. Mercado financeiro que tem, né? Super quarta, né? Olha, professor, a gente vai lançar um negócio aqui. Tive uma ideia, um insight, mas eu conto nos bastidores. Professor, hoje a gente vai falar de networking. É uma palavra que mexe com as pessoas e que eu sinto que às vezes a gente não compreende o conceito. Então vamos começar explicando. Se tem alguma dúvida, o senhor vai sanar agora. Vamos sim. É a palavra da moda, né? Todo mundo fala, network, mas vamos entender o que é. Né? O network nada mais é do que o processo de criar e manter uma rede de contatos, né? Contatos profissionais, contatos pessoais, que vão com isso te possibilitar suporte, conselhos, aproveitar oportunidades, né, de negócios, ter mais insights. O network é uma atividade prática de construção de relações. E o network leva à construção do capital social. Capital social e networking são a mesma coisa? São conceitos correlacionados, Julie, mas são diferentes, né? Quando a gente fala do network, nós estamos falando do trabalho, do processo de você estabelecer seus contatos, né? Pensando nas questões profissionais, pessoais. Dessa construção de contato, que é o networking, surge o quê? Conexões, relações sociais, né? Que vão ser geradas por essas conexões, por esses contatos estabelecidos. E daí vão surgir benefícios para os indivíduos e grupos. Isso é o que a gente chama de capital social. Uhum. São os benefícios, as oportunidades, os contatos que a gente consegue, né, realizar através do network. Então é por isso que a gente fala capital, né? Uhum. Através dos contatos nós temos benefícios, nós conseguimos compartilhar confiança, normas que nos levam, né, a crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. Isso é o capital social. Professor, e esse relacionamento, esses laços que o senhor citou, a gente está falando do ambiente de trabalho, das pessoas que a gente se relaciona ali na forma cotidiana ou além? Porque, por exemplo, às vezes eu chego exausta do trabalho, um colega me convida, vai ter esse evento, assim, não vai, mas é importante, networking, e as pessoas às vezes estão desmotivadas. Ele pode ser feito nos dois formatos? Explica um pouco melhor para a gente. Então, hoje a gente vive num mundo híbrido, né? Não existe mais só o offline e só o online. É mesclado na nossa vida. Então, a construção de networking passa por esse mundo híbrido. Uhum. E é muito importante, né? As pessoas às vezes não dão a devida importância à questão de você estabelecer e cultivar os contatos, fazer o networking, né, e ter a sua rede de relações. Uhum. Por que isso é importante? Né? Porque isso impacta o teu futuro profissional. Então imagina o seguinte, um profissional hoje, né, tem pesquisa sobre isso, 85% das possibilidades de inserção profissional vem de recomendação de algum contato, alguém que recomendou. Uhum. Então, conseguir um emprego hoje, né, 85% das oportunidades vem de conexões. Vem de network. 85%? 85%. Tem várias pesquisas mostrando por aí. Eu gostaria até de falar de um estudioso que eu gosto muito. Está num ramo que a gente chama de sociologia econômica. Sociologia econômica no campo das ciências sociais, ela é a precursora em estudar redes.
Então, o que a sociologia econômica estuda? Ela estuda as conexões, né? As relações sociais que formam uma conexão, que formam uma rede, né? O que nós chamamos de laços. Existe um pesquisador da sociologia econômica que chama Mark Granovetter. O Granovetter, ele estudou e ele foi um precursor nisso, os laços. Então ele publicou em 74 e 83 alguns artigos científicos oriundos de pesquisa que chamava assim, a força dos laços fracos. Força dos laços fracos? Que diabo é isso, né? Contraditório. Pois é. O que ele dizia, né? Uma pessoa, ela tem uma série de laços. Ela pode ser laços fortes, que são ligados a questões de vínculos emocionais, né? As pessoas que não são nossos amigos do peito, os nossos familiares, né, nossos cônjuges, isso é laço forte, tem um vínculo emocional forte. Existe o laço fraco, que é o contato que a gente tem, né? Existe o contato, existe a consciência, existe uma relação, mas não tem um vínculo emocional forte. E existe a inexistência do laço. São 3 categorias ali, o laço ausente. O que o Granovetter estudou? Ele falou, olha, o laço forte é importante, mas quando você se restringe ao laço forte, você acaba ficando só no seu mundinho, no seu grupo social, né? E é importante você ter laços fracos para que te leve, ou leve a sua mensagem para fora do seu mundinho. Que a gente chama de bolha, né? A nossa bolha. Exato. Você está ali no seu grupo, meus amigos, a minha família, as pessoas que eu gosto de conviver. Isso é seu mundo, como você disse, Julie. Mas e aí? Como que eu faço para falar, olha, eu posso agregar profissionalmente, né? E aí que ele foi pesquisar. Ele viu que o seguinte, que são esses laços fracos que mais ajudam a pessoa no crescimento profissional. E ele viu lá em pesquisas também que mais de 90% as pessoas que tinham mais laços fracos do que algumas outras tinham 91% mais de êxito em conseguir uma mudança profissional, uma progressão profissional ou a conquista de um emprego. Então veja, com isso, o que a gente vê? A importância de você cultivar esses laços, essas relações. E não só com a gente gosta, que sente conforto, mas expandir o nosso mundinho, né? Isso que o Granovetter fala de mais importante, né? Olha, é importante você ter laços fortes, sem dúvida. Não estou falando para você não cultivar os laços fortes. São importantes, são relevantes, te dão confiança, te dão estrutura, mas para que a sua mensagem, a sua competência, a sua reputação, né, a sua imagem passe desse mundinho, é importante ter esses laços, né, que normalmente estão ligados a questões profissionais. Então, assim, olha, alguém que trabalhou contigo, conviveu no trabalho, é um laço forte? Não necessariamente, né? Pode ser aquela pessoa no trabalho que é um colega de trabalho que virou um amigo. Bacana, esse pode ser um laço mais forte, tem um vínculo emocional mais forte. Mas eu trabalhei com a Marcela, convivi como colega de trabalho, vi que Julie é bastante competente. Aí eu estou num outro lugar que precisa, né, de uma jornalista. Quem que eu vou indicar? Vou indicar, olha, eu trabalhei com a Julie. Ela é muito boa, viu? É uma pessoa muito competente. O Marcelo é muito competente. O Ciclano é muito competente. Eu não tenho um vínculo emocional com ela, mas eu conheço o trabalho dela. Percebe que aí eu saí esse laço fraco fez com que a tua reputação, né, a tua competência fosse fortalecida, mas saísse do seu mundinho. Então é importante, né, fazer o cultivo dessas conexões, desses contatos, dessas relações. É isso que o Granovetter fala na pesquisa dele, né? E por que eu compartilhei essa pesquisa? Porque para que a sua mensagem seja compartilhada, a sua imagem, a sua reputação chegue a outras pessoas, né, você precisa pensar em laços, em propagar laços, relações, contatos que vão além do mundo que você está confortavelmente situado, né, e acostumado.
Então, isso é muito importante. Quanto maior a força do laço entre duas pessoas, né, vai ser maior a chance que o círculo de amigos que ela tem seja comum e que a mensagem vai ficar só naquele círculo de amigos. Agora, se vocês conhecem gente, né, de fora desse círculo, a sua mensagem vai chegar para outros mundinhos. Senão você acaba conversando só com a sua bolha, não é? A questão do conforto, da intimidade, e que muitas vezes pode até atrapalhar quando é uma indicação profissional, professor. E eu vejo isso também, as pessoas que são tímidas, introvertidas, é um exercício que demanda coragem, tempo, para que consigam furar essa bolha. Então, criar o hábito, né? Eu falo isso para os meus estudantes, às vezes, assim, olha, eu falei, aproveita a universidade, né? Eu sou tímido, mas aproveita aqui, você tem 4, 5 anos para ficar roxo, desmaiar, cair no tablado. Coitado, ou você, professor. não, mas você prefere fazer isso, ficar roxo e desmaiar na frente do teu diretor na hora que você tem a oportunidade da sua vida, ou fazer isso na universidade, se aprimorar, né, com todo o suporte e estar preparado para a oportunidade. Então, assim, a gente tem que enfrentar. É uma dor física, né? Tem que e assim, eu não quero minimizar a timidez, não, às vezes, mas tem ajuda especializada para isso também, né? Agora, a timidez também tem o lado, uma coisa do orgulho, de não querer se expor, né? Não estou falando que é só isso, mas tem isso também. E a gente tem que se expor. E tem que mostrar para que a gente veio, o que a gente faz de bom, o que a gente tem de bom para acrescentar ao mundo. E a gente sempre tem, né? Tem que mostrar isso. Se você não mostrar, ninguém vai saber. Então tem que é um exercício botar o óleo de peroba na cara, né? E usar a universidade para isso é importante. Eu até conversava com uma colega de profissão, ela dizia, Marcela, eu estava pensando em você, né? Você faz ao vivo de manhã, de tarde, de noite, e na hora de apresentar um trabalho na faculdade, eu quase desmaio. Eu cheguei a passar mal e não ir para a faculdade várias vezes. E olha faculdade, aí, escola, aproveitar a chance mal. da universidade e hoje falo aqui, né, de um jeito extremamente profissional e competente. Mas é isso que a gente tem que aproveitar, né? A época da universidade é a época da formação. Mas não é só a universidade. Olha, eu fui fazer uma pós-graduação, fui fazer um curso de formação. Aproveita isso. Não só para se capacitar, mas para construir relações, para passar a sua mensagem. E forma redes até para dar um norte quando a gente sai da faculdade, né? Aquelas relações que a gente constrói ali com os professores, com os colegas, às vezes é o que te coloca, porque quando você termina, muitas vezes você ainda não tem para onde vou, né? E essas relações são o que te colocam num caminho. E aí que eu acho que a gente pode também contribuir com os nossos ouvintes, dando algumas dicas de primeiros passos, né? Para a gente ter um networking eficaz. Porque tem muita gente ouvindo, começa por onde, estou inseguro, insegura, nos oriente, professor. Primeira coisa, importantíssima, falei que nós estamos no mundo híbrido, então cuidar dos seus perfis é extremamente relevante, né? Então atualiza o seu perfil tá, né, você vê lá o seu perfil, legal, é legal ter foto da família, né? Mas tenha coisas profissionais, mesmo que seja no Instagram, no Facebook, né? O Facebook, se não me engano, tem hoje lá até um campo que você coloca a parte profissional, se não me engano não, certeza que tem. E esteja com seu perfil na principal rede profissional, LinkedIn. Tem que ter um perfil no LinkedIn, gente, né? Se em algum momento se criar outra rede profissional, fique de olho. Quem está ouvindo e não tem, a importância... Vai lá e monta o seu perfil no LinkedIn. É muito relevante, né? Boa parte hoje dos processos seletivos de captação de talentos, as empresas estão olhando o LinkedIn, né? Essa coisa que assim, olha, eu vou botar meu currículo no banco de currículos da empresa X, Y, Z, é uma alternativa, mas já está ficando ultrapassado, né? Profissional qualificado é LinkedIn. E não é só estar lá com o perfil. É depois gerar conteúdo, é mostrar que você tem relevância, né? Para você criar autoridade. Então, tenha perfis na rede social, crie o seu perfil no LinkedIn. Quer ver uma coisa que é básica? Que às vezes eu pego o aluno de primeiro semestre, ou mesmo em curso para profissionais, em mentoria de coaching, às vezes você pergunta para a pessoa, deixa eu ver seu cartão de visita, ou vocês têm cartão de visita? 50% levanta a mão. Nos dias de hoje, isso é um pecado mortal. Você tem que ter seu cartão de visita. E hoje o cartão de visita, né? Eu sou da geração XY, é o X indo para Y.
eu ainda gosto do cartão físico, mas eu tenho o meu cartão, né, aqui pro WhatsApp também, faz o cartão digital. Eu não tenho um cartão, professor. Precisa ter, Marcela. Eu quero ver o seu digital para eu me inspirar, inclusive. O senhor é desse que encosta o celular e a pessoa... eu acho chique. Chique. Então. Outro dia eu cheguei e falei assim, não, encosta aqui o seu celular pro meu contato. Fiz, gente, como já aparece, né, professor? Isso aí. Eu não sou ultrapassada. Eu já fiz pros outros, isso eu não fiz o meu. Então, faça o seu, né? Tem que ter. Porque a gente... Não é ultrapassado, professor? Ele tá falando assim, não é? Tem o cartão? Porque eu já ouvi gente falando assim, não tem esse negócio de contato mais, de cartão de visita. Não precisa do cartão de visita físico, mas você estabelecer, por exemplo, mandar no WhatsApp seus contatos, é muito legal, né? É bom. Você tem informação, eu quero saber. Eu tive lá com a Marcela, qual que é o contato dela mesmo? Se você não tiver me mandado, como é que eu vou lembrar? Entendeu? Então, assim, é algo que não vai te prejudicar. Você vai estar com o teu contato. A pessoa que te interessa vai estar com o teu contato. Então, tenha lá o seu cartão de apresentação. Físico, digital, não importa o que você preferir. Tem os dois até, né? Eu recomendo. Tem que ter ele clean, né, professor? Porque outro dia eu recebi um cheio de desenho e cores e eu não conseguia nem identificar e efeitos. Então depende do público, né? Se ele for um cara, por exemplo, da área de artes, de criação também, e for para esse público, o networking dele for disso, né? Eu já vi cartão... Romero Brito com cartão clean? Não deve ser. Eu já vi cartão, por exemplo, desse pessoal das artes, que tem o portfólio dele no cartão, com as principais... Eu já vi. Sobre meu portfólio, você clica... Abre tudo que ele tem de obra, de coisa que ele fez. Olha que legal. Pensa alguém do marketing, por exemplo, um criativo de marketing. A pessoa já abre aqui, já vê um pedacinho do programa aqui, acolá, né, professor? Dá para fazer o corte. Mas esse que eu recebi, eu não consegui identificar o número, porque o tipo da letra, assim, era tudo muito deitado e rebuscado. Aí me deixou confusa para eu identificar. Falei, caramba. Tem coisa que você pode usar. Agora, informação básica, deixe muito claro e evidente em letras garrafais, que é o teu telefone, teu contato. Outra coisa que é importante, assim, participar de grupos, né, profissionais. Sou um profissional de RH. Gente, tem grupo de profissionais de RH que se reúnem mensalmente. Eu sou um profissional de direito. Olha, tem as comissões da OAB que você pode ir lá. É assim que a gente faz relação. É estar nos grupos de estudo, de trabalho, grupos profissionais, grupos setoriais, envolvidos, né, relacionados aos meus temas de interesse. Isso é importantíssimo. Outra coisa importante, né? Identificar eventos para participar. Identifique eventos, workshops, conferências de temas que te interessam por duas questões. Primeiro, para que você adquira aprendizado. E outra, que sejam locais que as pessoas que sejam relevantes para você em contato estejam lá. Isso é muito relevante. E aí tem que combater essa preguiça, né, professor? Porque é um exercício mesmo, é um esforço, porque todo mundo tem uma demanda grande, mas eu acho importante o senhor inspirar as pessoas a irem. Então, mas assim, não pode ter preguiça nisso, porque é um investimento em você, né? É uma ação deliberada que você tem para aprendizado e cultivar sua rede de contatos. Tá falando do seu capital social, né? Capital social vale muito, muito, muito. Vou dar um exemplo. Sabia que para você entrar, eu vou pegar um exemplo internacional, para você entrar na China, né, você não entra facilmente para fazer um negócio na China. Existe um negócio lá que chama-se, uma recomendação na cultura chinesa que chama-se guanxi. Então você só entra no mercado chinês com mais tranquilidade se algum chinês te recomendar. Não. Eu conheço a Marcela, eu conheço a Júlia, eu conheço o Flávio, é pessoa confiável, podemos fazer negócio com ele. Né? Isso é capital social. Né? Então, veja que cultivar isso, né, você está cultivando o seu capital social. Eu usei um exemplo internacional, mas isso vale para cá também. O brasileiro leva muito em consideração isso, a indicação, quem recomenda, isso está na nossa cultura. Né? Então, a gente tem que olhar para isso. Outra coisa, você vai para um evento, né? Eu falei, olha, identifica. Eu tenho costume de falar assim, eu boto lá na minha agenda os eventos que eu quero participar no ano. E esses eu me programo para ir. Né? Você programou esse evento, eu consegui um evento gratuito para ir. Gratuito. Vou lá. Bacana. Aí você vai no evento, assiste e fica lá parado. Tem o coffee break e você fica encostado lá no canto da parede, quase olhando para a parede. Não. Mas eu sou tímido. Cara, mas
Para lá, vai no coffee break, dá uma risada, fala bom dia, boa tarde. O café tá bom, gostando da palestra, a gente aí tabulou uma conversa, né? Isso, professor. Boa. Então isso é importante. Muito importante. Fazer esses contatos. Faça cursos de aprimoramento. Faça curso de pós-graduação. Muito das relações se vêm do ambiente escolar. Principalmente na pós-graduação. A pós-graduação é um foco muito importante, porque você já é profissional. Né? E é um foco importante para você adquirir contato. Fazemos. Agora, Washington, podemos, professor? Pausa para o repórter CBN. Daqui a pouco a gente continua com empreendedorismo nessa quarta-feira aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Volta, 15 horas 7 minutos, quarta-feira, 24 de abril de 2024. Seguimos juntos aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seguimos juntos na missão de te manter muito bem informado, muito bem informada até as 16 horas. E quarta-feira é o dia oficial de empreendedorismo aqui nas tardes da CBN Cuiabá. Professor Flávio Fogel, um oferecimento do Univag, falando de networking, e algumas mensagens já chegam aqui, professor. Eu vou começar com a mensagem do Leonardo. Marcela, assunto muito importante, networking. Está balançando aqui muita gente esse assunto nessa quarta-feira. E ele diz assim, diga ao professor Flávio Fogel que as informações, o networking, como ele está destacando, tem muito valor e não tem preço. Não tem, é o capital social, perfeito. O ouvinte tem a percepção adequada do valor de network, é isso mesmo. Deixa eu colocar mais uma mensagem, a Valéria Soares. Marcela, estou acompanhando, é muito importante, mas fala para o professor também destacar que tem que ser natural. Tem muito puxa-saco, muita gente forçando essa relação e aí eu acho péssimo. Eu ia falar na sequência, mas é isso aí mesmo, assim, ó. Primeiro ponto, eu falei em como a gente estabelecer o network, certo? Tem que ser natural. Aí eu acho que vale a pena a gente falar em como nutrir, manter esse network. E aí tem algumas dicas que são importantes, né? Como é que você vai fazer isso? Nós falamos de esquecer a timidez, né? Se colocar, se apresentar, mas tem que ter bom senso, você não pode ser invasivo, né? Você não pode fazer algo forçado, porque ao invés de te ajudar, vai te queimar. Então assim, você tenta estabelecer um contato. Se a pessoa estiver aberta por isso, ótimo, você caminha e estabelece esse contato, essa conexão. Se ela não estiver aberta naquele momento, tudo bem, caminha, em algum outro momento, quem sabe, né, ela esteja aberta para esse contato, mas não force a barra. Né? Estabeleci o contato. E aí, o que eu faço para nutrir esse contato, né? É importante que você mantenha essa rede de conexões e expanda essa rede de conexões. E aí tem algumas coisas aqui, algumas dicas que são importantes. Primeiro, você tem que ser proativo, né? Mantenha o contato de uma forma regular, de uma forma de tempos em tempos com a sua rede de contato. Não adianta estabelecer o contato e só procurar a pessoa na hora que você precisa. Esquece, né? Vai ficar sumido, uma coisa né? forçada. Como vai? Tudo bem? Olha, eu estou precisando de uma colocação profissional, quero lhe mandar meu currículo. Esquece, né? O cara vai olhar para você e falar, apareceu agora Margarida, né? Não vai dar certo. Então, assim, seja proativo, mantenha uma rede de contatos, um contato regular, né? Veja, se coloque à disposição da pessoa. Às vezes, a pessoa está lá na sua rede de contatos e de alguma forma você pode contribuir com algo que você está vendo nos perfis, na conexão, né? Você pode agregar valor. Com isso, você vai estabelecer confiança, que é o principal, né? Em qualquer conexão, em qualquer relação, o combustível que fortalece é a confiança. O capital social se dá quando você estabelece uma relação de confiança. Como que você pode agregar valor à sua rede, às suas conexões? Sendo referência no que você faz. Aí, o que é, né? Compartilhe os seus conhecimentos. Se aprimore, estude, compartilhe o que você está aprendendo, compartilhe realizações que possam agregar valor a outras pessoas. Quer ver um negócio que é básico e que a gente não faz e que poderia fazer, né? Comemore as conquistas das suas conexões. Alguém falou, olha, terminei meu curso de pós-graduação. O que custa você entrar aqui? Fulano, ciclano, que bacana, que legal, parabéns, que você tenha sucesso. Né? De uma forma sincera. Mas deseje sucesso para a pessoa, comemore as conquistas.
Fundamental, tá, dentro do que a nossa ouvinte falou, é ser autêntico, né? Não force nada, não busque algo que fuja do respeito mútuo e da confiança. Importante isso. Seja voluntário, procure ajudar as pessoas, né? Diversifique a sua rede de contatos. Não fique só no seu mundinho, nas pessoas que só falam a mesma coisa que você, né, sobre o mesmo assunto. Você estava falando do seu esposo, que ele é advogado, né? E fica na maior parte... Tem que ir além dos advogados, né? Quem mais que eu posso conhecer? Mesma coisa, eu sou administrador, não posso ficar só no mundo da administração. Sou educador, se você me botar numa mesa com um monte de educador, vou ficar falando de educação, de desafios educacionais. Tem que expandir isso, tem que diversificar a rede de contatos, né? Busque continuar a aprimorar-se, né? Busque o aprimoramento contínuo. Continue fazendo cursos, continue participando de congressos, porque isso vai fazer com que você reencontre seus contatos, muitas vezes nesses congressos, nesses eventos, e vai te possibilitar captar novos contatos. Isso é muito importante. Outra questão importante, imagina que você é um empreendedor, um microempreendedor, alguém que está começando a empreender agora. A opção do coworking. Né? O espaço compartilhado de trabalho. Mas atenção, tem lugar que fala-se que é coworking, mas é só um espaço de aluguel de sala. Estou falando de coworking, aquilo que você vai construir relações com outras empresas ali, vai ter possibilidade de parceria, vai ter suporte. Então o coworking é uma coisa muito bacana, né, dentro de uma visão colaborativa, né, para crescer junto. Vale a pena dar uma olhada também, você que começa a empreender. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre coworking, Flávio. Coworking são espaços de trabalho compartilhados, né? Onde, por exemplo, nós vamos empreender. Marcela vai empreender na área de comunicação, você vai empreender na área de marketing e eu tenho uma empresa de consultoria em gestão. Nós estamos começando agora, nós não temos escritório cada um. Né? Aí a gente vai para um espaço compartilhado, onde cada um tem lá um espaço de mesa, tem uma sala de reunião compartilhada, tem uma secretária em comum, né? E normalmente um bom coworking tem um espaço de suporte, de assessoria a essas empresas. A assessoria, por exemplo, olha, quero saber de editais, quero saber alguma questão jurídica, né? Tem ali o pessoal. É uma forma, dentro da economia colaborativa, é uma forma de a gente crescer junto, estabelecer parceria. Às vezes eu sozinho, né, não consigo atender um projeto, mas eu tenho a Marcela lá na área de comunicação e a Juliana na área de marketing. Falei, pessoal, olha, eu vi esse edital aqui, eu vi essa oportunidade, eu tenho um cliente que está precisando disso, e entra o trabalho que vamos fazer junto isso. Né? Eu sozinho não consigo atender aquele cliente, mas com a competência das outras duas empresas nascentes eu consigo. Isso é o que o coworking, um bom coworking proporciona. Com esse conceito, né? Porque o senhor trouxe um conceito muito mais profundo do que a economia, porque eu vejo muita gente, é uma forma de economizar no começo ali da carreira, principalmente. Eu acho, isso é importante também, mas eu acho mais secundário, porque aí o espaço compartilhado eu vou economizar em custo. Claro, isso também. Mas a grande riqueza é a oportunidade de compartilhar e compartilhar, possibilidade de parceria. E o senhor falou, já apitou aqui a nossa audiência perguntando se existem nesse formato que o senhor está dizendo aí. É o Rafael que está conversando conosco, professor. Aqui em Cuiabá é só procurar que tem, né, professor? Tem vários aí. Mas olhe bem, vê o que oferece. Eu não vou citar um nome ou outro, mas assim, pesquise e veja, primeiro, qual a condição do espaço, o que você vai ter ali, né? E o que o coworking oferece de suporte, né? Tem agregar valor, exatamente. Né, e hoje tem coworks até ligados a grandes associações, né? Você tem locais onde, se você tem um bom projeto, um projeto de startup, você acaba sendo abrigado, acelerado nesses espaços, né? Que legal. Existe, por exemplo, uns espaços de hub, como o AgriHub para agronegócio, se você tiver um bom projeto e for selecionado. O próprio Instituto Senai de Tecnologia tem um espaço lá de hub para startups nascentes, se você tiver um projeto que seja de aderência deles. Então tem muita coisa legal e de oportunidade nessa área aqui em Cuiabá para empreendedores. Principalmente aqueles inovadores e focados em soluções com tecnologia. Perfeito. 15h16. Você vá mandando a sua pergunta, a sua dúvida. O
treinador, cadê o nome dele? Treinador Valde Carlos mandou um áudio, daqui a pouco eu coloco, o Breno também, mas a gente vai evoluindo nossa pauta e na reta final a gente coloca aqui a sua participação, porque eu tô doida para chegar nessa parte, professor, para o senhor falar um pouco dessa geração Z, chegando aí no mercado de trabalho, ingressando, que tem um perfil muito mais acelerado que o nosso. E com relação ao networking, professor, qual a característica dessa geração? Como é que eles estão vindo? É bem diferente da nossa. Né? Essa geração Z é aqueles que nasceram de 1996 a 2010. Quase eu, professor. Os millennials. Camila Ribeiro, você é a geração Z? Eu sou... 96 a 2010. 96. Eu também, professor. Existe a idade cronológica e a idade de espírito. Então, assim, nós sentimos na geração Z. Pronto. O Washington, você é de qual geração, Washington? X? X, Washington. Pronto. Então é o seguinte, qual que é a característica dessa geração? Eles são mais casuais, mais informais, mais horizontais na relação, né? Não tem tanta relação hierárquica. E eles são caracterizados por uma relação fluida, digital, mais digital do que física, e eles são conhecidos nessa área, para quem estuda, como indivíduos que conseguem estabelecer uma quantidade muito maior de relações do que a gente? Do que nós de outras gerações. Só para você ter uma ideia de uma pesquisa, ó. O LinkedIn fez uma pesquisa nos Estados Unidos com perfis americanos. O que deu lá? Entre as gerações, que a geração Z, né, ela consegue estabelecer mais conexões, 28,7% em relação à geração Y. Em relação à geração X, né, que é esse que nasceram de 60 a 79, vixe, você. 54%. Nossa, vai... Então, eles têm uma característica de ter quantidade muito maior de relações. Mas a qualidade da relação é que é o desafio. Superficial, professor? Mais superficial. Aí que entrou Bauman? Relações fluídicas, essas questões do fluido, do líquido. Líquido. Né? Exatamente. Esses jovens, eles têm uma característica, eles são de uma fragilidade muito maior em relação às gerações passadas, né? Eles cresceram com uma ausência muito maior do que em relação às nossas gerações de estrutura familiar, de aconchego, né? Eles têm visto as famílias com falta de identidade, né? As famílias não são tão sólidas como eram em gerações passadas. Quer ou não, é uma questão do contexto atual, mas isso influencia também. Situações de crise financeira, né? Porque a estabilidade financeira em relação a décadas passadas também é mais fluida, vamos dizer assim. Né? Triste isso. E isso leva a esses jovens a buscarem relações entre pares. Por quê? Porque onde que estão as relações mais estreitas dele? Na escola. Nos amigos. É onde ele tem mais convívio. A gente não critica hoje muitas situações em que a escola tem... eu falo como educador, eu tenho situação que eu olho assim na minha geração e falo assim, mas isso é a família que tem que cuidar. E é terceirizado para a escola. Né? Isso está ligado a esse contexto que eu passei, que eu acabei de falar aqui com vocês. E com isso, o que acontece? Eles buscam mais os iguais. Exatamente, porque onde que está o maior convívio deles? É amigo e escola. Né? Infelizmente, os convívios familiares acabam ficando... O pai atribulado, a mãe atribulada, essa correria toda, acaba terceirizando para os amigos. Por isso eles querem essa relação, eles preferem essa relação mais lateral. Não tanto hierárquica, vamos dizer assim. Porque a relação lateral é porque é o que eles estão acostumados. Só que essas relações não são laços fortes. E aí gera fragilidade, né? Gera uma inconstância, uma fluidez. Por isso que a gente fala, tem quantidade, mas não tem qualidade, né? A preocupação com a qualidade dessas conexões é muito relevante. Tem que olhar isso. E é onde quebra essa relação online também, né, Flávia? Porque na escola é onde interage corpo a corpo, digamos assim, né? É importante, sabe? Eu tenho colegas que têm amigos que têm jovens
que entraram no ensino superior agora. Aí estão fazendo, nada contra curso EAD, um bom curso EAD vale muito a pena. Mas vivenciar o ambiente universitário também é muito relevante para um jovem. Né? Você vê, eu tenho no Univag hoje 95% dos meus estudantes entre 17 e 23 anos. São muito guris. Né? E construir uma relação diferente do que aquela da escola, né, é muito importante. O ambiente universitário serve para isso também. Então, ele começar a ser mais cobrado. Por que quando chega, eu tenho um estudante que quando chega, por exemplo, numa cobrança de alguma disciplina, o guri surta. Por quê? Porque ele não está acostumado com isso. Isso não é exigido dele. Né? A própria família, às vezes, por uma questão de, olha, o pai e a mãe trabalhando direto, e não tem pecado nenhum nisso, tá, gente? É um contexto de mundo hoje. Mas o que acontece? Uma forma de tentar compensar isso, a gente não é, talvez, assim, tão duro como nós tivemos os nossos pais sendo conosco, né? Cobrando mais e tal. Aí a criança não cria aquela, vamos brincar assim, falar um termo, uma casca dura para algumas contrariedades que a vida vai mostrar para ele. E quando chega no ambiente universitário, a escola no nível fundamental e médio não vai trazer isso. Né? E quando chega no ambiente universitário, né, acaba sofrendo com isso. E pior, quando o ambiente universitário não cobra isso, sabe o que acontece? A empresa, quando ele for trabalhar, cobra. Então, por exemplo, no Univag a gente trabalha muito atitudinal para que o estudante não sofra quando recém-formado. Recentemente eu vi uma pesquisa que eu achei surreal, nos Estados Unidos também. Uma empresa que trata de RH. Diz que boa parte da geração Z, ele falou 30%, olha que número relevante. 30% dos jovens da geração Z levam os pais para entrevista. Eita! Ou os pais que levam eles, né, professor? Então, mas existe uma relação de interdependência aí, né? Tem isso também. Mas assim, imagina, você está contratando, aí chega o pai ou a mãe para junto. O que você faz? Leva no colo? Próximo, leva no colo, professor? Né? Próximo, então, por favor. É igual quando a né? gente vai no médico com a mãe, né? O médico fala, o que você está sentindo? Você olha para sua mãe. Exato. Então, assim, a gente tem que criar... Mas eu vejo, professor, também... E como mãe de adolescente, os pais evitando frustração, tristeza, decepção, com amorosidade. Eu ouço muito assim, mas meu filho não vai passar o que eu passei, e a gente está preparando para a vida, para o mercado de trabalho. Inclusive, professor, eu ouvi estarrecido outro dia um comentário, eu estava ali num ambiente de academia, muita gente, e a mãe ali conversando, não era uma amiga, mas com outra amiga, inevitável, porque as esteiras ficam uma ao lado da outra, e ela indignada, porque ela ia na faculdade, pelo que eu entendi, o filho fazia medicina, a filha, não sei, e o filho não tinha condição de acordar aquele horário, e a intenção dela era ir até lá, levar essa demanda para mudar a aula, o horário da aula, porque o bebê dela não tinha condições e a universidade teria que entender. E então, eu queria você tem professor. Um cuidado muito grande com isso, né? Tudo bem, você quer poupar o seu filho de algumas coisas que foram muito fortes na sua caminhada. Mas assim, pensa se não é isso que você passou que te fez ser forte e ter o sucesso que você tem hoje, né? Há de se ter um cuidado muito grande com esse tipo de pensamento. Né? A contrariedade, eu volto sempre, a gente tem que criar uma casquinha dura para que eles possam ser fortes e possam enfrentar o mundo. Porque assim, a hora que chegar no mercado de trabalho, se você não preparar antes para isso, o mercado é cruel, o mercado não tem isso é a consideração toda não. Né? Ou você vai pedir para o seu filho, para a empresa, para mudar o horário, porque ele tem dificuldade em acordar. Por favor, viu, né? Camila Ribeiro? Vamos mudar o horário do jornal, porque você precisa dormir mais meia hora. Não dá. Já me aconteceu isso, eu sou super a favor dessa pauta da Camila, se ela quiser encampar. Mas o Mário Sérgio Cortella, ele tem um podcast com o filho dele, chama A Grande Fúria do Mundo, e tem um episódio que é sobre a importância de ensinar as crianças a passar e a lidar com as frustrações, que é justamente para chegar no mercado de trabalho e... Tem que sustentar o não. Com doçura, você não precisa falar o não de uma forma agressiva, dura, cruel, mas você tem que ouvir o não. E falar, não por conta disso ou daquilo.
né? Deixa eu colocar aqui na nossa audiência, vou colocar aqui a mensagem agora do Pablo. Professor, gostei muito, queria até imprimir essas dicas, mas você tem que, vai lá no YouTube e assiste de novo, Pablo. Vai estar lá a gravação do programa. É isso, na íntegra você acompanha. Ele falou, aprendi que o networking vai muito além daquele happy hour de sexta-feira. Exatamente. Gostei. Exatamente. Mas Happy participa, hour é de legal. sexta-feira também é o networking, Flávio? Olha, é uma forma de você captar novos contatos e principalmente manter o contato, mas é só uma forma, não dá para ser só ele, entendeu? Deixa eu colocar a mensagem do treinador Valde Carlos, ele está compartilhando uma história com o senhor, professor. Boa tarde, Marcela. Eu não vi o nome do entrevistado aí, né? E eu achei... eu passei por uma situação interessante sobre currículo. Eu tenho uma vaga para uma profissão e a pessoa mandou o currículo e no currículo tinha várias coisas, menos a informação pertinente ao que requisitava a vaga, né? E eu perguntei para ela, não, mas eu sou formada nessa área e tal. Eu falei, tá, mas não tá no seu currículo. Ela, isso não é importante. Isso não é importante? Ela, isso não é importante. E ficou discutindo comigo. Discutiu com ele. E aí, professor? Olha, então, é Valde Carlos, né? Valde Carlos. Valde Carlos, isso é muito comum, sabe? Mas o que eu posso te falar é o seguinte. Primeiro, quem define o que é importante na entrevista e na avaliação do currículo é a empresa contratante, não o dono do currículo, né? Primeira questão. E a gente tem muito currículo mal feito, viu, Marcela? Que assim, a informação mais relevante, às vezes a pessoa não coloca. Aquela pessoa que, por exemplo, que ele está falando, você é formada na área, mas o que você fez? Porque a empresa quer saber se você tem competência naquilo. Eu sempre recomendo para os estudantes, quando vão começar a fazer, a gente tem um trabalho lá de ajudar os estudantes a confeccionar os currículos, a entenderem um bom currículo. E o que eu sempre falo assim, o mais importante não é que você trabalhou na empresa XYZ, mas coloca o resultado que você alcançou, né? Olha, eu trabalhei na empresa tal de tanto a tanto, nessa função, e lá colaborei com a equipe a alcançar tanto de resultado, né? Olha, na empresa tal eu fui gestor de uma equipe que alcançou 50% de aumento do faturamento. É isso que eu quero saber o que você agrega valor, resultado, né? Não só a tua história de vida. História de vida eu vou querer ver, onde você passou, o que você fez, né? Mas o mais importante, qual a sua competência e que resultado você tem para apresentar, né? Perfeito. E não discute com a pessoa da seleção, pelo amor de Deus. Não, e assim, gente, às vezes a pessoa fica incomodada porque a entrevista está demorando e a pessoa está perguntando muito, né? Que ótimo, é que ele está interessado em você. Porque se a pessoa olhar ali, você começar, por exemplo, esse caso que o ouvinte disse, né? Começou a querer discutir, eu falei, então tá bom. Bacana, muito obrigado, olha, a gente vai entrar em contato, né? Tchau pra você. Entrevista rápida. Tem que perder tempo com isso. Professor, caminhamos para a reta final e a gente quer saber sempre as últimas informações do Univag, vestibular, cursos. Conta pra gente, professor. Então, Marcela, ainda dá tempo de estudar nesse semestre. Estamos com vestibular para início, né, segunda entrada do semestre, início em maio aberto, para a modalidade digital, né, que é uma modalidade bem diferenciada. Nós somos conceito máximo, aulas presenciais, os mesmos professores do curso presencial e com muita qualidade. A gente tem cursos de várias áreas no digital, né? Na área de gestão, na área de engenharias, na arquitetura, design de interiores, vários cursos da área da saúde, né? Então, hoje na nossa modalidade digital eu tenho fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, né? Biomedicina, educação física e todos com diferencial, mesmo os professores do presencial e carga horária prática presencial, né? E a gente tem muito cuidado disso, porque nós não chegamos no posicionamento de qualidade que nós chegamos para fazer um curso em outra modalidade de qualquer jeito, né? Então a gente prima por entregar um aprendizado de alta qualidade, seja no presencial, seja no digital. Não é à toa que a gente alcançou agora no último resultado do MEC, o posicionamento de melhor centro universitário do Centro-Oeste e entre os 9%
das melhores instituições do país. Que orgulho ter vocês aqui toda quarta-feira. Toda vez que ouço, fico orgulhosa. Rede social, Instagram, Univag. Isso, @Univag. O site lá para ver os cursos e fazer inscrição no vestibular, www.univag.com.br. Né? Os telefones 3688-6006 e o WhatsApp 98124-1188. Muito obrigada, professor Flávio Fogel. Já aguardamos na próxima quarta. Acredite que o Washington Guimarães estará de verde, ele está designado. Não é Washington na próxima quarta-feira, para tudo fluir bem. A partir do próximo programa, nós vamos ter uma série de programas ligados às questões jurídicas de empreender. Então, olha, como é que eu formalizo, questões de desafios com sócios, dicas tributárias. Gostei. Nós vamos trazer... Mas com o senhor. Comigo, e vou trazer um professor do Univag dessa área. Adorei! A gente vai resolver a sua vida aqui, empreendedores, empreendedoras. Obrigada, professor. Eu já ficamos agradeço. Ansiosos. Um abraço aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Júlio, Washington. Hoje vamos ver o Palmeiras vencer, hein, Washington? Vamos embora. Palpite para o Palmeiras. 2-0. Camila Ribeiro, sem emoção. 3-1. 3-1. Washington Guimarães? 4-1. 4-1. Julie? Nossa, o mais empolgado, gente. 1-0. Se for 4-1, eu vou te trazer 4 chocolates da semana que vem. Washington, eu vou mandar 6-0, professor. Vai ganhar 6 chocolates. Vambora, pausa para o Repórter CBN. Daqui a pouco a gente continua.